Chegou a hora mais legal, que é a organização. Quero deixar tudo muito prático, funcional e belo e dar muitas diquinhas e truques para você também se inspirar e organizar o seu guarda-roupa. Vocês estão vendo esse guarda-roupa aí? Fomos nós que construímos e ficou exatamente do jeito que queríamos. Eu amei! Optamos por deixar sem as portas, criando aquele clima de closet, sabe? Tudo à vista. E olha o tamanho desse bichão, 3,21 por 2,70. Um verdadeiro super guarda-roupa. E euzinho aqui, vou dar vida para esse espaço. Vou começar a organizar pelos cabides. Então, vou mostrar os cabides que eu tô usando e para que eles vão servir. O primeiro cabide que eu vou mostrar para vocês é um cabide de madeira. Ele é mais grossinho, ele sustenta melhor coisas pesadas, como casaco, blazer, roupas assim que tem um peso maior. Então, eles são ideais para esse tipo de roupa. Vou usar também o famoso cabide de veludo, é um cabide mais fininho, ó, perto do cabide de madeira. Olha o tamanho. Conseguem perceber a diferença de um para outro? Esse cabide aqui é para quem tem também muita roupa e quer colocar um monte de cabide, mas ele é ideal para roupas que escorregam, sabe? Porque daí o veludo ele consegue segurar a alcinha. Então eu vou usar ele para os meus vestidos longos. E o outro cabide que eu vou usar, que é um cabide, gente, é o mais barato de todos e para mim ele super funciona e me atende, que é um cabide de acrílico transparente. Eu paguei bem baratinho nele, comprei um monte. Então eu gosto do cabide de acrílico porque ele visualmente, não dá pra ficar misturando um monte de cabide, porque senão visualmente também fica muito poluído quando a gente vai escolher o nosso look. Então eu gosto de usar para as maiorias das minhas roupas. Olha só, gente, minhas calças, elas estão aqui dentro dessa caixa que eu fiz na mudança. Eu fiz um varão e pendurei as calças, então elas estavam ficando ali naquele varão. Mas uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é que eu utilizo pra pendurar as calças cabide infantil, porque a calça fica do mesmo tamanho que o cabide. Vou mostrar a diferença de um cabide de adulto e o cabide de criança. Olha só a diferença. Se eu tivesse colocado num cabide de adulto, ia sobrar um pedação ali no canto, tá vendo? Então, a calça ia sempre ficar sambando. E com o cabide de criança, fica certinho, gente. Olha só. Então, mais uma dica aí, usar para pendurar calças, cabide de criança. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, sempre que for pendurar alguma coisa, a parte do gancho tem que ficar virada para encaixar lá no varão, para ficar mais fácil para você tirar e botar. Imagina se tivesse ao contrário. É muito difícil de tirar, sabe? Então, sempre a parte do gancho de fora para dentro. Eu separei aqui todos os nossos sapatos. Olha só, mulheres, o tanto de sapato que é meu e os do Ti. E olha que eu nem tenho tanto sapato, tá, gente? Eu sou uma pessoa bem básica, eu tenho umas sandalinhas ali, tem esses basiquinhos aqui, salto, botas, tênis. Eu tenho pouca coisa perto da mulherada aí, tá? Então, vamos ver se eu vou conseguir encaixar todos esses sapatos aqui lá naqueles nichos. Então, eu vou dar uma dica para vocês verem para otimizar os espaços. Vou mostrar duas formas, tá? Eu vou organizar de um jeito aqui, mas eu vou mostrar duas formas para você otimizar espaço aí na hora de organizar os seus sapatos. Aqui eu tenho profundidade, mas eu vou mostrar se eu não tivesse profundidade, tá? Eu quero encaixar 2 sapatos. Se eu deixar os 2 sapatos assim, ó, você pode perceber que eles não encaixam. Mas, se eu deixar um pé virado pra frente e o outro virado pra trás, ele fica organizado de forma anatômica, porque os sapatos se encaixam. Olha só, gente, pega essa dica aí de ouro, hein? Então, ó, eu consigo organizar e ainda fica assim, ó, frouxo. Como eu tenho profundidade, eu não vou deixar organizado assim. Eu vou organizar um pé na frente e o outro pé vai ficar lá atrás.
Depois dos cabides organizados, dos sapatos no seu devido lugar, chegou a hora da gente organizar as donas gavetas, que não adianta de nada eu ter um armário aqui bonito, funcional, e as gavetas seriam aquelas gavetas de jogos, sabe? Você joga tudo ali dentro e ó, sai correndo. Eu vou mostrar a minha lógica, como eu vou organizar aqui as minhas gavetas, fazer as dobras, as famosas dobra terapia, que é aquele momento de reflexão, sabe? Que você vai pegando peça por peça, vai alisando, vai fazendo a dobra pensando na pessoa que usa essa roupa, e aquele carinho, sabe? Pra deixar ela organizada. Tô aqui com o meu gabarito. Esse aqui é um gabarito que eu já tinha aqui em casa, vai ser o tamanho que eu vou utilizar para fazer todas as roupas. E se você não tiver um gabarito como esse, você quer organizar, aprender a fazer as dobras, você pode usar um livro, você pode usar uma revista, alguma coisa que seja, né quadrada, retangular, para você utilizar para fazer as dobras. Então, eu vou mostrar a lógica pra gente começar a organizar essas gavetas. Então, olha lá, gente, eu tenho 4 super gavetões. Eu acredito que ainda vai sobrar espaço, tá? Nessas gavetas, porque elas são bastante espaçosas. E o que eu quero mostrar pra vocês é que a primeira gaveta é a gaveta de ouro. Então, é onde eu guardo as coisas que realmente eu utilizo mais, como calcinha, meia, top, pijama, coisa que todo dia eu busco pra utilizar. E aí, eu vou mostrar dentro da gaveta, eu já procurei algumas caixinhas e já coloquei aqui dentro. Que eu gosto de separar o que você tiver, tá, gente? Eu já tinha essas caixinhas aqui, eu acredito que tenha mais aqui em casa. Eu vou encaixar elas conforme aqui eu for organizando. Mas o ideal delas é porque a gente consegue categorizar as coisas, elas não ficam sambando e jogadas. Porque a intenção da organização é a gente visualizar todas as coisas que a gente tem, pra facilitar realmente o nosso dia a dia, pra que fique funcional, a gente não precisa ficar procurando. Essas caixinhas aqui são ótimas, elas têm até divisórias, ó, cabem várias coisas. E aí, conforme eu for organizando, eu vou mostrando pra que eu vou utilizar essas caixinhas. Eu acredito que eu vou encontrar no meio do caminho aí outras mais. Mas nessa primeira gaveta, que é a gaveta de ouro, eu vou organizar minhas roupas íntimas. Então, vamos às dobras, vamos deixar as calcinhas organizadas. É tão simples. Normalmente, a gente precisa encontrar um retângulo. Eu sempre falo isso, um retângulo para que ela vire um pacotinho. Então, eu vou usar duas dobras. Encontrei aqui um retângulo praticamente, né? Então, eu vou dobrar essa aqui pra dentro. E essa partezinha, eu vou encaixar lá dentro, fazendo um pacotinho. Olha só, botei lá dentro. É super simples, gente, ela não desfaz. Agora, eu vou organizar ela nessa caixinha. Agora, a gente vai para as meias, ó, já fiz até um pacotinho, vou mostrar como que eu faço esse pacotinho. Essa é uma meia de cano curto, mas também funciona para as meias mais longas, que é o seguinte, a gente precisa virar ela, arrumar para o calcanhar ficar como se fosse uma língua. Então, eu vou colocar, ó, juntei língua aqui com calcanhar, coloco por cima, e aí viro para fazer a famosa casinha. Vou enfiar essa parte lá dentro, formando o nosso pacotinho de meia. E aí, vai arrumando com a mão, né? E ó, ela não se desfaz. Agora, então, organizar os biquínis, que também eu coloco nessa primeira gaveta, porque eu coloco as roupas íntimas, né? Então, o biquíni também entra nessa gaveta. Poderia ser em outra, né? Poderia ser numa gaveta só de coisas de praia, mas eu não tenho muitas, então acredito que nessa gaveta vai dar certo. Então, a mesma lógica da calcinha vai pro biquíni também. Então, eu juntei aí o biquíni, e aí o que que eu faço? Junto as cordinhas todas lá pra dentro, juntei, e aí dobro. Essa aqui eu vou dobrar uma vez só, porque eu acredito que uma vez funcione. Então, eu encontrei um retângulo, dobrei, enfia a calcinha lá dentro. E aí, fica assim, ó, a calcinha de biquíni. Agora, a parte de cima, eu vou só colocar uma com a outra. E aí, vou jogar toda
o biquíni, a cordinha, lá pra dentro. E aí, gente, a única coisa que eu faço é dobrar, fazer uma dobrinha assim. Porque quando eu organizo, eu vou organizar nessa caixinha. Então, eu coloco a calcinha e o biquíni nessa caixinha de organização, porque aí eu consigo colocar cada parzinho dentro de um quadradinho. Então, seguindo a ordem aí de roupa de banho, eu tenho alguns maiôs, porque eu faço natação. Então, eu tenho alguns maiôs. Eu vou mostrar como eu faço a dobra dos meus maiôs. Sempre a parte de fora eu vou juntar pra gente formar um quadrado, lembra, né? Então, as manguinhas eu vou juntar e a parte de baixo também junto. Formei aí, vocês estão vendo, um retângulo. Gosto de fazer aqui, uso aqui. Dobro pro meio, viro e faço o meu pacotinho. E aí, eu vou organizar nessa caixinha. Vou colocar todos os meus maiôs aqui dentro. Chegou a hora dos tops. Eu tenho bastante top. Eu organizo também eles com a dobrinha envelope. Trouxe 2 modelos pra vocês verem, ó. Esse aqui é com alcinha e esse aqui é aquele top formato nadador. Então, vamos lá, começando com o nadador. Eu sempre vou fazer a dobra procurando um retângulo, né, gente? Então, vão ser 3 dobras. 2. E aí, a hora que eu giro aqui, eu vou colocar aqui dentro dessa casinha as alças. Então, encaixa lá dentro, encaixa lá dentro. E aí, fica assim. Quando a gente organiza na gaveta, fica em pezinho, a gente consegue visualizar todas as peças. Vamos pra de alcinha. Assim, é a mesma lógica. Giro aqui, formei o retângulo, virou, e aí eu vou colocar as alcinhas lá dentro. E aí, tcharam! Eu não vou colocar o organizador nos tops porque eu tenho muito, então eu acredito que um do ladinho do outro já vai ser suficiente para eles se manterem em pé. Vamos pra gaveta. Então, agora eu vou utilizar o gabarito para dobrar. Então, eu vou usar um pijama aqui de inverno para mostrar para vocês. Eu coloco sempre o gabarito na parte da gola. Então, ele vai aqui. E aí, eu vou fazer a dobra na medida do gabarito. E uma das coisas que eu sempre falo é quando a gente tem uma peça, um conjunto. Então, quando é conjunto, a gente guarda junto, até rima, né? Então, aqui é uma peça de camisa e a parte de baixo, a calça. Então, eu vou colocar dentro, porque eu quero guardar junto essa peça. Essa dobrinha aqui, eu coloco lá, tá vendo? Pra ficar do mesmo tamanho. E aí, eu trago pra cima, formando, então, o nosso retângulo. E aí, joga lá pra cima, ó. Fica bem gordinho. Eu vou guardar esse pijama na gaveta. Então, eu vou dobrar ele ao meio. Vai ficar assim, guardado lá na minha gaveta. Vamos lá. Então, eu já guardei alguns pijamas e vou guardar agora o que eu acabei de dobrar. Ai, será que eu consigo fazer com uma mão? Ai, deu certo. Deixa eu ajeitar os outros. Então, na minha primeira gaveta, eu organizei pijamas. Ah, tá faltando uma coisa, porque, ó, sobrou um espaço, que na verdade eu já queria que sobrasse esse espaço pra guardar. Calma lá. Sutiãs. Eu não dobro o sutiã porque tem bojo, então pra não estragar o bojo, eu mantenho eles abertos. Então, na minha primeira gaveta, se eu quiser brincar, trocar de lugar, colocar o pijama aqui, essa outra caixa aqui, ou os sutiãs lá, essas caixas aqui, eu posso brincar
nessa configuração. Mas a ideia é manter realmente as coisas que eu preciso mais à mão no meu dia a dia ali, né? As roupas íntimas, os tops, pijama, sutiã. E aqui os meus maiozinhos, porque é roupa de baixo, né? Então, eu mantive aqui nessa gaveta. Então, a primeira gaveta, check. Vamos, então, para a lógica da segunda gaveta, que seria, gente, as roupas que eu preciso logo em seguida mais, né? Então, eu vou organizar aqui as minhas brusinhas, as minhas camisetas e as minhas blusinhas. Gente, essa gaveta é enorme, é enorme. E aí, eu gosto de fazer as medidas das gavetas para eu saber quantas filas eu vou precisar com o gabarito. Então, vamos ver. Esse gabarito não é um gabarito grande, então, ó, eu consigo manter uma fila aqui no meio e ainda mais uma fila ali na lateral. Fechou. Vamos organizar, então, as minhas brusinhas. Outra diquinha, minha gente. Eu tenho essa blusinha aqui, olha só que fofa. É uma blusinha de tricô de fio. Então, a gente não dá pra guardar esse tipo de peça no cabide, porque estraga a peça, ela cresce, então ela fica toda desestruturada. Então, pra gente guardar nas gavetas, blusas de fio, o ideal, gente, é guardar dobrada na gaveta. Ou na gaveta, ou numa prateleira, onde você coloca uma por cima da outra. Mas como eu quero guardar na gaveta, eu vou mostrar como que eu vou dobrar essa peça. Vou dobrar pra dentro. Achei lá o meu retângulo. Acho que tá aí, assim. Vou colocar lá em cima. Vou tirar o meu gabarito. E como eu poderia manter numa prateleira dessa forma já, tá? Mas como minha gaveta é grande, eu vou guardar dentro da gaveta. Então, eu vou dobrar assim, ó, pra manter ela na gaveta redondinha, gordinha. E é assim mesmo. Camisetas dobradas com meu gabaritinho. E aí, eu tinha umas blusinhas que eram pequenas. Então, eu coloquei dentro dessa caixinha. Organizei elas porque elas eram muito pequititas. E aí, pra elas não ficarem desorganizadas, eu coloquei elas dentro dessa caixinha. E agora, eu vou organizar. Vamos ver se vai caber tudo isso aqui lá na gaveta. Tcharam! Olha, gente, que belezura. Dá uma paz. Fala se não dá uma paz, a gente vê tudo organizadinho, assim, dobradinho. Então, como eu disse pra vocês, eu utilizei 3 fileiras. E as minhas blusinhas, onde estão minhas blusinhas? Não coube aqui, né, gente? Então, eu vou colocar essas minhas blusinhas que eu coloquei dentro das caixinhas. Na verdade, se eu apertar, ó, ai, gente, até que dá. Vamos ver se fica bom aqui. Então, olha lá, gente, resultado final. Para vocês entenderem que a organização é pra gente visualizar. Então, eu coloquei minhas camisetas de uma forma que eu consigo enxergar elas. Elas não ficam tudo bagunçado aqui dentro, sabe? Então, minha lógica foi, fiz 3 fileiras e aí eu queria encaixar os meus croppeds. Então, eu coloquei nessa caixinha e coloquei aqui na terceira fileira. Camisetas de treino, os meus tricôs e os croppeds dentro da caixinha. Ai, que paz, gente! Segunda gaveta, check. Vamos agora partir para terceira gaveta. Eu vou dobrar um shorts jeans, para vocês terem ideia de como eu faço a dobra, e um shorts desse mais molinho, sabe? Mais social, como se fosse um tecido de alfaiataria. A lógica é a mesma. Então, eu vou começar com o shorts jeans. Lembrando, né, gente, que a gente precisa achar aí um retângulo ou um quadrado. Eu gosto de juntar, vou dobrar até de ladinho, para vocês terem uma ideia. Eu junto a parte de baixo aqui, para já começar a formar
um quadrado. Então, olha lá, eu já encontrei um quadrado. Vou juntar em 3 partes. Fechei a primeira parte. Fechei a segunda parte. Achei o nosso retângulo. Só que eu não vou fazer aqui um pacotinho. Só vou dobrar em... Poderia ser em 3 partes. Dobrar assim pra guardar. Mas eu vou dobrar uma parte só pra eu conseguir guardar na gaveta em formato arquivo, que vocês já vão ver. Segundo tecido, vamos lá. Então, lembrando que eu quero juntar aqui para trazer o nosso quadrado. Junto em 3 partes. E aí, agora eu vou dobrar em uma vez só, porque minha intenção é deixar organizado na gaveta em formato arquivo, que vocês já vão ver. Vamos para a parte de ginástica, olha lá. Calça e bermuda. Então, é a mesma lógica, tá? Das bermudas. A diferença é que eu vou fazer pacotinho nas roupas de ginástica. Então, eu vou juntar lá 3. Dividir em 3. Lembrando, né, o retângulo. Dobro uma. Aqui eu poderia enfiar tudo lá dentro. Então, vou trazer mais pra pertinho assim, ó. Abre o buraquinho e encaixa lá dentro. E aí, fica assim. Vou organizar em formato arquivo também as roupas de ginástica. Vamos pra calça. Peguei uma calça pra gente dobrar. Então, a primeira coisa que eu faço com a calça é dobrar no meio. Então, dobra no meio, tá aqui, ó. O pé tá aqui embaixo. Essa parte do cós, eu jogo lá pra dentro e trago o pé lá perto do cós. Diminuímos, já encontramos um retângulo. Eu vou fazer uma casinha. Fechei uma vez, mas sobra todo esse pedaço. Então, como eu quero deixar ela bem apertadinha, eu trago uma aqui pra perto. E depois abre a casinha e encaixa lá dentro. E aí, fica assim, bem organizadinho em formato arquivo na gaveta. Então, essa aqui ficou a minha terceira gaveta. Gente, podem ver, ó, sobrou espaço. Eu não tenho tudo isso de shorts. Eu separei shorts de sair, shorts jeans. E aqui os shorts e calças de academia. E ainda sobrou um tantão aqui de espaço. E aí, né, gente? Tô eu aqui mexendo nas caixas. Aqui eu já separei umas caixas das coisas do Thiago pra colocar na primeira gaveta dele. Tem cueca, tem meia, tem alguns acessórios. Então, eu já separei algumas caixinhas pra ele. Eu tenho 2... Então, um vai ficar pra mim e um vai ficar pra ele ali no armário mesmo, na hora de organizar e fazer as dobras. Mas aí, né, gente, mexendo nas coisas que estão encaixotadas, eu encontrei uma caixa inteira só de blusa de frio. Blusão pesado de frio. Então, eu vou dobrar elas e vou ver qual fica melhor. Se elas ficam boas lá naquela prateleira ou se elas vão ficar boas na 4ª gaveta. Então, depois vocês me contam aí nos comentários o que vocês preferem. Porque sobrou aquela última gaveta, né, gente? Eu não sei o que eu posso colocar ali. Será que vai ser as blusas? Será que elas vão ali? Ai, meu Deus. E é realmente isso a organização, sabe? A gente descobrindo, fazendo um quebra-cabeça pra ver o que fica melhor. Como as blusas de lã eu só uso no inverno, elas não precisam ficar tão acessíveis pra mim. Eu poderia colocar elas lá em cima, sabe? Aí quando eu for usar, eu passo ela pra um lugar mais perto. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Acho que eu vou colocar as blusas lá lá em cima. Vamos ver? Vamos ver se vai dar certo? Vamos descobrir esse quebra-cabeça junto comigo. Eu vou começar agora a organizar a primeira gaveta do Ti, que é as coisas que ele usa mais. Então, ali, ó, eu coloquei os cintos. Deixa eu mostrar pra vocês a organização de cinto, a maneira como eu faço aqui, tá?
Eu tento deixar o cinto todo enroladinho, o mais compacto possível e coloco dentro de uma caixinha. Então, ele é simples. Tô aqui com o cinto do tio, vou mostrar com o cinto dele e com o cinto meu. A fivela tá aqui, a ponta do cinto tá aqui. A gente coloca dentro da fivela a pontinha. E aí, a gente vai girando como se fosse um caracol, bem apertadinho, pra justamente ele ficar bem compacto e não soltar. Então, eu tô girando, girando, girando. Girei até não conseguir mais. Aí, travou. Travou. Então, ele fica assim. E aí, eu coloco dentro, encontrei essa caixinha que cabe justamente os cintos que o Thiago tem. Coloco aqui e ele consegue visualizar todos os seus... Ah, não, esse aqui tá solto, ó. Então, vamos organizar esse, né, minha gente? Eu vou colocar dentro desta caixinha para ele conseguir visualizar todos os seus muitos cintos. Então, eu vou organizar a primeira gaveta do Ti com as coisas que ele usa mais. Cueca, cinto, alguns acessórios, óculos de natação, óculos, coisas de academia. Aqui, chave reserva. Enfim, gente, as coisas que ele usa mais, tá? Meias, coisas que ele precisa mais acesso rápido, que vai ficar na gaveta de ouro, que é a primeira gaveta. E eu vou fazer um Tetris, um quebra-cabeça com essas caixinhas lá na primeira gaveta. Nossa, gente, olha só a gaveta do Ti. Homens, né? Nem tem tanta coisa assim. Eu não mostrei como eu faço a dobra de cueca. Então, garotos, meninos que assistem vídeo de organização, que gostam de assistir esse tipo de conteúdo, se liga que eu vou fazer. E mulherada, né, que quer aprender a dobra do cueca do maridão, vamos fazer então agora dobra de cueca dos boys. Ah lá, minha gente, cuequildas. É a mesma lógica do que as bermudas. Eu vou dividir em 3 partes. Lembrando que eu sempre gosto de juntar o fundinho aqui da cueca. E aí, 1, 2, virou, encontrei o retângulo, virou, faço a casinha e encaixo lá dentro. Brasil! Olha só, gente, que belezura. E ela fica encaixadinha, a gente vai colocar lá na caixinha para organizar. Tcharam! É isso, gente. Ainda sobra espaço aqui pro Thiago guardar outras coisas. Lembrando, né, que a gente pode mexer aqui, ó. Deixa ali. Traz pra cá. Coloca esse lá. É um quebra-cabeça, sabe? Aí você vai encaixando conforme as suas necessidades. De repente, coloco aqui, aí sobra mais espaço aqui. Então, dá pra brincar com as caixas para organizar. Mas o interessante é que elas ficam categorizadas conforme os objetos. Primeira gaveta do Ti, check. Gaveta de camiseta do Ti tá vazia. Então, num toque de mágica, vamos colocar todas as camisetas. Tcharam! Gaveta do Ti, organizada. As camisetas eu também deixei padronizadas com o mesmo gabarito. Então, a gente conseguiu fazer 3 fileiras, categorizando aí por camisetas do dia a dia, camisetas mais arrumadinhas para ele sair e os de fio, que eu também não vou colocar nas prateleiras. Eu poderia colocar nessas prateleiras aqui ou até naquela prateleira lá de cima, mas eu não quis porque como tem bastante espaço na gaveta, eu vou usar essas prateleiras para outras coisas. Mas então ficaram aqui as camisetas na segunda gaveta do Ti. Vamos dobrar bermudas. Bermudas. Então, eu vou dobrar 2 tipos de bermudas. De tactel e essa aqui é um jeans, um brim do Ti. Do Ti também, tá? Então, vou começar com a mais grossa, que é essa de um brim. Então, vamos achar o nosso quadrado. Achei o nosso quadrado e dividi em 3. Bem simples. Essa daqui eu vou dobrar em 3 partes também. E aí, vou organizar na gaveta assim. Vamos para de tactel. Eu junto as barras. Eu junto a parte do meio e lembrando, 3 partes
virou e encaixo lá pra formar um pacotinho. Vamos organizar essas bermudas na gaveta. Gavetas devidamente organizadas. Ô, glória! Gente, nem acredito que eu tô botando toda a ordem das nossas roupas que estavam encaixotadas por tanto tempo. Vocês viram aí que sobrou espaço. Eu não tenho muitas roupas, eu sou uma mulher que não tem muitas roupas. Até sobrou a última gaveta aqui do meu espaço, mas conforme a vida vai acontecendo, né, gente, eu acredito que eu vou começar a preencher ela aos pouquinhos. Então chegou a hora que eu vou organizar os nichos. Tem muito nicho aqui para organizar. Roupa de cama, toalha, mala, algumas caixas que eu categorizo algumas coisas. E esse cantinho aqui, eu vou fazer um canto para os meus acessórios. Eu pretendo futuramente, aqui no cantinho, fazer uma penteadeira, porque nunca tive uma penteadeira na vida. Eu falei, agora eu tenho espaço para ter uma penteadeira. Então, no futuro próximo, obviamente, eu vou dividir com vocês aqui a construção da minha penteadeira. Mas por enquanto, que ela não chega, eu vou organizar os meus acessórios aqui. E aqui em cima, eu vou mostrar pra vocês dobra de cobertor, como deixar eles fofinhos assim e bonitos, porque além desse guarda-roupa ficar funcional, prático, eu também quero que ele fique bonito aos meus olhos, né? Porque como eu não coloquei porta, eu quero que ele fique essas roupas de cama, coberta, lençol de elástico. Vou ensinar vocês a dobrarem lençol de elástico. Eu quero que fique bonito. Eu consigo manter esse guarda-roupa organizado, por isso que eu deixei ele sem porta. Mas o meu marido, gente, eu já não posso dizer a mesma coisa, mas eu vou puxar a orelha dele para ele me ajudar a manter. Então vamos lá organizar agora as roupas de cama e banho. E os meus acessórios. Eu vou começar com essa coberta. Dobra básica, né, gente? Aquela que a gente encontra as pontas. Ponta com ponta. Ponta com ponta. Junta as 4 pontas. Pronto. Virou um quadrado. Porque vocês lembram que a base da dobra é sempre encontrar um quadrado. Então, encontrei um quadrado. Agora é o segredo da dobra. Prestem atenção. Joga pro meio. Vou transformar em 3 dobras. Em 3, uma, a parte de baixo, e essa aqui vai ser a terceira. E agora eu jogo pra lá. E ó, a parte redondinha vai ficar lá no nicho. Vamos juntar as 4 pontas. Então vamos 1, 2. Eu posso fazer menor, pra ficar mais redondinho ainda, ó. E aí, o gordinho, pra gente colocar no guarda-roupa. Dobra de toalha. Vou juntar, então. Dobrar ao meio. Dobra ao meio. E aí, agora, eu vou usar o gabarito. E aí, ó. 1, 2. E levo lá. Tcharam! Ó o gordinho. Vou mostrar pra vocês dobra de lençol de elástico, pra você nunca mais esquecer e ver como é simples. Não é um bicho de 7 cabeças. O lençol, ele tem... Cadê a costura? 4 costuras pra ficar nos cantos das camas, né? 4 costuras. Então, a gente coloca a mão em um... Pega o dedinho. Não esse, tá, gente? Esse. Coloca numa.
e acha o outro lado. Então aqui, achei duas pontas. A gente vai juntar ponta com ponta e vai fazer tipo uma garra, ó. Passa a garra pra cá e vira. Fiquei lá com uma, mas eu tenho que achar as outras pontas. Então, tô lá, não vou soltar essa e vou achar o outro lado. A outra ponta. Então, vamos juntar as 4 agora, ó. Vou ficar lá atrás pra vocês verem como ele é aberto. Vamos juntar ponta com ponta. Faz a garrinha e aí passa pro outro lado. Juntei as 4 pontas. Eu vou pra cama que fica mais fácil na hora de esticar. Então, eu juntei, ó. E aí, eu vou ajeitar aqui na cama pra gente encontrar um quadrado, lembra? Gabarito na mão. E aí, eu vou colocar aqui. Sempre alisando, né? Ajeitando a peça. Tiro o gabarito e faço 1, 2. E aí, minha gente? Tcharam! Olha só como fica. Muito fácil, né, gente? E eu descobri no meio do meu rolê aqui da minha organização que eu só tenho 2 lençóis. Um tá lavando, que eu tirei da cama pra lavar, e esse. Então eu vou ter que providenciar mais lençol. E eu vou organizar este daqui numa caixinha. E assim eu organizei os meus acessórios. Na primeira caixa, como vocês viram, eu coloquei as minhas bijuterias. Eu adoro esse tipo de caixa transparente, onde a gente consegue visualizar tudo que tem dentro. E é provisório que eu tô organizando essas minhas bijuterias, esses meus acessórios, porque eu vou colocar na minha penteadeira, como eu falei pra vocês. Pretendo fazer gavetas e organizar dentro das gavetas. E aí eu tinha uma caixinha que eu dividi em 2. Uma pra colocar os meus lenços, que eu adoro um lencinho, gente. E aqui eu coloquei os meus óculos, os meus cintos, que eu já mostrei pra vocês como eu faço. Eles deixam ele redondinho, assim, bem compacto. E aqui eu tenho um porta-joias também que eu organizo só anel. Então, todos os meus anéis estão aqui. Minha caixinha de maquiagem, não tenho muitas maquiagens também, tá, gente? Pretendo aprender sobre esse mundo de maquiagens, que eu tô adorando me maquiar. E ali uma caixinha com algumas bolsas. Eu tenho só 3 bolsas, gente. Eu sou uma pessoa bem básica, como vocês podem ver. Pretinho básico, bolsinha de festa e uma bolsa maior pra, né? De repente eu preciso de uma bolsa maior. Eu tenho essa bolsa aqui, sei lá, desde quando eu tinha 15 anos. E é isso, eu vou organizar então agora as minhas bijuterias, os meus acessórios lá naquele nicho, pra finalizar esse guarda-roupa.
Olha isso, gente. Eu tenho um guarda-roupa organizado. Eu tenho um guarda-roupa e ele está organizado com tudo no seu devido lugar. E pasmem, até sobrou espaço, porque ele é um super guarda-roupa. Eu adorei o resultado. Eu acredito que ele vai facilitar horrores o nosso dia a dia. Eu não aguentava mais as minhas coisas dentro das caixas. Agora a gente consegue visualizar tudo que a gente tem. Então, na hora da gente se embelezar, ficou assim, vai ficar, né? Porque vamos começar a utilizar, mas vai facilitar muito o nosso rolê. E você, curtiu esse guarda-roupa? Tiagueira, só para deixar registrado aqui, pelo amor de Deus, meu querido, vamos deixar organizado, né? Pegou no lugar, guarda no lugar, tá? Se você também tem um marido, um colega, um parente desorganizado, que tem aquele guarda-roupa buraco negro, aquela gaveta de jogos, compartilhe este vídeo para ajudá-la a ter um guarda-roupa mais organizado. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, tá esperando o quê, né? Se inscreva, vamos ficar íntimos. Aqui no canal tem muito conteúdo legal sobre organização, a gente tá nessa reforma da nossa casa, a gente construiu esse guarda-roupa aqui com nossas próprias moles. Então vai lá para você conferir como que foi feito esse processo desse guarda-roupa e outros muitos vídeos legais que tem por aqui. Se inscreva, deixa aquele joinha maroto e obrigada por chegar até aqui. Até então, o nosso próximo e breve rolê. Tchau! Guarda-roupa! Eu tenho um guarda-roupa! Ah, meu Deus! Eu vivi 6 meses sem guarda-roupa, com as minhas coisas nas caixas. Oh, glória!